Prontinho. Bom, gente, hoje a nossa aula, como está acontecendo nessa semana, ela vai ser uma análise e uma correção daquela avaliação diagnóstica que vocês fizeram no último dia antes do recesso, né? Essa prova estava aberta até dia 30 de maio, né? Vocês fizeram, eu estou aqui com os resultados, tá? E hoje nós vamos fazer uma análise desses resultados e corrigir as questões da prova, tá bom? Eu vou mudar aqui a plataforma, porque eu estou usando um outro programinha para corrigir. Então, eu vou tirar aqui e vou abrir o outro. Só um minuto. Bom, então essa aqui é a nossa variação diagnóstica, tá? Esse primeiro quadrinho está mostrando que 25 pessoas participaram. Achei até bacana, foi mais, né, uma galera boa que participou. No geral, a média de vocês ficou em 6,3 em 10, ou seja, 63%. É um resultado satisfatório, bem satisfatório, tá, gente? Devido, né, a matéria ser do primeiro período ser um pouco mais complicada para vocês, estão vindo do nono, tem mais dificuldade, né? Uma matéria que tem essa prova mesmo, teve muita questão de interpretação e de continha, né? E eu fiquei muito feliz com esse resultado de 6,3 que vocês obtiveram, tá? A gente vai tentar melhorar isso um pouco mais, mas no mais é isso mesmo, né? Vocês que estavam tão preocupados com física no começo do semestre e veio esse lance da pandemia com aulas remotas, a gente fica com medo de não aprender as coisas, mas eu percebo que estão caminhando, né? E nós vamos nos esforçar mais para isso se concretizar de maneira a ficar bem bacana esse resultado aí, tá? Então, na primeira questão, só para vocês terem uma ideia da análise dela, foram de 25 pessoas, 19 pessoas acertaram, ou seja, 76% dos respondentes, né? Um número bacana. E a questão era uma questão mais tranquila sobre o movimento uniforme que exigia aquela equaçãozinha para calcular. Tá? Então nós vamos aqui resolver para vocês verem como é que vai acontecer isso daí. Outra coisa, para quem gosta de copiar as correções no quadro, eu acho isso muito bom, muito louvável, né? Eu vou postar essa aula lá na plataforma, tá? E depois você pode assistir para rever a correção. Se quiser copiar alguns detalhes, você pode pausar e copiar, né? Então fique à vontade, tá bom? Então essa questão está falando o seguinte: durante uma tempestade, uma pessoa viu um relâmpago e após 3 segundos escutou o barulho do trovão. 3 segundos, escutou o barulho do trovão. Só um minutinho que alguém está tentando entrar, acho que não está conseguindo. Deixa eu ver aqui. Tentar ver o que é isso aqui. Eita, pera aí, só um minutinho, gente, que saiu do meu chat aqui. Rapidinho, já volto. Rapidinho, vou voltar aqui com o meu chat. Eu uso um chat num telefone. Aí. Bom, então a pessoa viu um relâmpago e após 3 segundos escutou o barulho do trovão. Por que acontece isso? Você já deve ter percebido. Você vê o clarão do relâmpago, né? E só depois de um tempo a gente enxerga, depois de um tempo a gente escuta o barulho do trovão. Isso acontece, gente, porque a luz do relâmpago ela se propaga com a velocidade maior do que o som, tá? Então o cara falou o seguinte: sendo a velocidade do som igual a 340, e por que a canetinha quer ir? 340, ele quer saber a que distância a pessoa estava do local onde caiu o relâmpago. Então vamos lá. A equação que nós vamos usar aqui é aquela única equação que nós vimos, que é a velocidade é igual à distância dividido pelo tempo, tá? Quais são os dados que eu conheço do meu problema? Ó, vi um relâmpago que após 3 segundos.
A palavrinha segundos indica que isso aqui é meu tempo, correto? E aqui ele já disse que, sendo a velocidade do som, o 340, então, é a minha velocidade. E eu quero saber aqui distância representada pela letra D. Eu não sei a distância. Caiu o relâmpago. Então, o que que eu falo sempre para vocês? Primeira coisa que nós temos que fazer é escrever a equação. V é igual a distância dividido pelo tempo. Aí, o que que eu faço? Eu substituo quem eu conheço, né? E calculo aquele cara que eu não conheço. Ih, saiu de novo aqui, peraí. Tá difícil hoje. Chat. Isso. Então, o que acontece? Vamos substituir quem eu conheço. A velocidade vale 340, é igual. A distância eu não sei, repito a letra da distância. Dividido pelo tempo, que é de 3 segundos. Tá certo? O meu objetivo aqui é deixar o D sozinho. Só que está dividindo por 3. Eu tenho que passar esse 3 para o outro lado da igualdade. Eu tenho que tirar ele que está aqui e passar para o outro lado da igualdade, né? Então, se o 3 está dividindo, ele vai passar para lá multiplicando. Então, 340 vezes 3 é igual à minha distância. Aí eu faço a continha, 340 vezes 3, isso implica então que a minha distância vai ser de 1.020 metros. Só fazer a continha, 3 vezes 340. Tá? Quem tem dúvida, 3 vezes 340, ó, 3 vezes 0 dá 0, 3 vezes 4 dá 12, vai 1, 3 vezes 3 dá 9, com mais 1, 10. 1.020 metros. Certinho isso aí? Alguma pergunta? O meu tá certo, professor. Muito bom, Lorisvaldo. Eu tenho visto, Lorisvaldo, que você tem feito as coisas interessantes nas atividades, igual a última de aceleração, você acertou quase todas, viu? Parabéns. Onde É? não estou fazendo nada, tem que procurar pelo menos estudar, né, É. professor? Mas é uma coisa, talvez você é a melhor coisa. Mas vamos lá então. Então, essa aí está tranquilo. 1.020 metros é a nossa resposta. Para a próxima, então. A próxima questão fala o seguinte: um objeto desloca-se com uma velocidade constante de 40 metros por segundo durante um tempo de 8 segundos. A distância percorrida por ele tem um valor de, nessa aqui, 64% acertou, ou seja, 16 de 25 é um número bacana também, né? Aqui as outras pessoas marcaram aqui porque erraram a formulazinha. Então, essa aqui, gente, é praticamente a mesma coisa da outra. A equação vai ser a mesma, né? Ó, v igual a distância dividido pelo tempo, correto? Vamos pegar os nossos dados. Um objeto desloca-se com uma velocidade constante de 40, isso é um dado, durante um tempo de 8 segundos, isso é outro dado. O que, que o problema quer que eu calcule? A distância percorrida por ele vale, então vamos lá. 40 metros por segundo é minha velocidade, ao ver. O tempo de 8 segundos é o tempo, né? Então é representado pelo Tzinho. E a distância percorrida é o D. Correto? Então nós temos aqui, usando a equação, igualzinho fizemos com o outro, velocidade é igual a distância dividido pelo tempo. Substituo quem eu conheço e calculo quem eu não conheço. Então a velocidade é 40, é igual à distância que eu não sei, dividido pelo tempo, que é 8 segundos. Aqui eu vou fazer exatamente a mesma coisa. O 8 está dividindo, ele vai passar para o outro lado da igualdade, você está dividindo, ele passa para lá multiplicando, né? Então, continuando aqui, como é que vai ficar? 40 vezes 8 é igual à minha distância, logo a distância é igual a 8 vezes 40, 320 metros, que é a nossa resposta correta.
né? Que é essa daqui, sendo 16 pessoas marcaram de maneira muito boa. Correto? Podemos passar para a próxima? Professor, o meu não mudou, não. Oi? O que foi, José Olimpo? O meu não mudou, não. O meu ficou naquele de 340, de 1.020 metros mesmo. Vai. Aquela. Mais alguém agarrou aí? É só o José Olimpo. O meu não agarrou, não. O meu tá normal. Aí pode ser só conexão, viu, seu José? Tenta sair e entrar de novo rapidinho, que às vezes acontece isso, tá? Tá ótimo, tá aí. Bom, então essa aí tá de boa, né? Foi praticamente igual a segunda lá, né? Então vamos lá. Para a próxima. Essa daqui. Muito bom também, olha para vocês verem. 21 pessoas acertaram de 25, 84% acertou a questão, né? Então essa questão está dizendo que um carro viajando a, opa, estou rabiscando, 60 quilômetros por hora demora quanto tempo para percorrer uma distância de 480 quilômetros? Aqui mudou um pouquinho, ele está perguntando quanto tempo. Então agora eu quero calcular o t. Nós não sabemos o t. Né? 60 quilômetros por hora é a nossa velocidade. A distância percorrida, o 480, é o nosso d. E eu quero calcular o t. Novamente, eu vou utilizar a mesma equação. Velocidade é igual a distância dividido pelo tempo. Certinho? Então, vamos colocar o nosso quadradinho aqui. A equação, então, é velocidade é igual a distância dividido pelo tempo. Novamente, a mesma história. Substituo o que eu conheço e calculo aquilo que eu não conheço. Então, a velocidade vale 60, a distância vale 480, dividido pelo tempo que eu não sei. Notem que agora o tempo está na parte de baixo da fração, né? Eu não posso mexer com esse 480 enquanto não tirar o tempo daqui, né? Então, se o tempo está dividindo, ele vai passar para cá multiplicando, correto? Então, fica o seguinte, ó. 60 vezes t é igual a 480, tá? Então, ele saiu de baixo que estava dividindo, passou para lá multiplicando. Só que o tempo ele tem que ficar sozinho. E agora eu tenho aqui um 60 na frente dele que está multiplicando. Então, 60 vai passar para cá agora dividindo. Então, como é que vai ficar isso daqui? E é igual a 480 dividido por 60. Agora eu faço essa continha, 480 dividido por 60, que vai dar 8 horas. Certinho? Alguma Certinho, pergunta? professor. Que é Certinho. a letra C aqui, ó, né? Que 21 pessoas marcaram magistralmente. Podemos seguir para a próxima? Podemos. Próxima, então. A número 5. Ah, essa daqui. Olha que essa aqui teve 56% só que acertaram, 14 de 25. Era uma questão de vestibular da UFMG, da Universidade Federal de Minas Gerais, né? Olha como é que vocês estão chique resolvendo questão até da federal, correto? E ela tinha um raciocínio bem mais, digamos assim,
complexo do que as outras. Eu vou pegar esse outro pedaço aqui para mostrar a figurinha. Então, a questão 5 falava o seguinte. Um pequeno bote que navegava com uma velocidade de 2 metros por segundo. O bote, ele está aqui, ó, bem embaçadinho, né? Em relação à margem de um rio, é alcançado por um navio de 50 metros de comprimento e se move paralelamente a ele, no mesmo sentido como mostrado na figura. O que é, primeiramente, paralelamente, galera? É quando o bote está vindo, por exemplo, assim, tá? E o navio vem paralelo a ele, uma reta do ladinho da outra que não se cruza. É paralelo, é lado a lado, tá? Sabendo que o navio gasta 20 segundos para ultrapassar completamente o bote, calcule a velocidade do navio em relação às margens do rio. Então vamos lá. A equação que nós vamos utilizar aqui, gente, é a mesma. Velocidade é igual a distância dividido pelo tempo. Então ele quer a velocidade do navio, né? Calcule a velocidade do navio em relação às margens do rio. Então, ele quer saber a velocidade. Quais são os dados que nós temos? Um navio gasta 20 segundos. Isso é o tempo, né? Aqui, gente, esse 2 metros por segundo está relacionado ao bote. Então, por enquanto, eu não vou usar, não. Tá? Primeiro, eu quero saber as coisas do navio, que ele está querendo saber, né? 50 metros de comprimento é a distância que o navio vai percorrer para ultrapassar o bote. Porque na figura aqui, ó, ele está começando a ultrapassar o bote. Ele só vai acabar de ultrapassar o bote quando os 50 metros dele tiver passado pelo bote. Então ele vai andar 50 metros. Então vamos lá. Calcular a velocidade do navio. Velocidade é igual a distância dividido pelo tempo. Certo? A velocidade eu não sei, é igual. Qual que é a distância do navio? 50. Dividido por 20. Como que fica essa conta? Vamos fazer aqui do lado. Velocidade é igual a 50 dividido por 20. Eu corto esses dois zeros. 5 dividido por 2 vai ser igual a 2,5. Correto? Metros por segundo. Então, nós sabemos que a velocidade do navio, aqui no caso, é igual a 2,5 metros por segundo. Se você for lá nas alternativas, tem a alternativa de 2,5, né? Só que ela não está correta. Por quê? Porque essa velocidade de 2,5, gente, é a velocidade do navio em relação ao bote, né? É a velocidade do navio em relação a esse barquinho aqui. Ele quer a velocidade do navio em relação à margem do rio que está do lado de fora. Então, a margem está aqui, ó. Como que nós vamos fazer isso? Então, raciocina comigo. O bote não estava parado. Ele estava andando a 2 metros por segundo. Então, aqui, ó, o bote tem 2 metros por segundo. Correto? Para o navio ficar andando do lado dele, ele também já tem 2 metros por segundo. Tá? Com essas duas velocidades, o navio com 2 e o bote com 2, o navio não conseguiria ultrapassar o bote. Ficaria os dois andando do mesmo lado, né? Então, para o navio ultrapassar o bote, tem que ter uma velocidade maior. E para fazer nesse tempo de 20 segundos, então qual que seria a velocidade do navio para ultrapassar o bote em 20 segundos? Seria os dois que ele já tinha, mais os 2,5 que ele usou para ultrapassar. Então, a velocidade do navio no total é igual a 4,5 metros por segundo, que é a resposta correta. Correto? Essa é complicada, hein, professor? É complicadinha.
Quem chegou no 2,5 fica feliz, né? E tá lá para Não, marcar. eu acho que eu fui certo, né? Eu não sei se eu marquei o 2,5, foi essa aí, eu esqueci. Não, mas não tem problema não. Mas no total para ele ultrapassar, porque pensa bem, para uma coisa ultrapassar, ela tem que estar mais rápida do que o bot, né? Se ele ficar Isso. sempre a 2 metros por segundo, ele ficaria andando do lado do bot. Imagina você andando de carro a 80 por hora e o outro carro a 80 por hora. Ele ultrapassar Oi? A internet tá ruim, tem hora que some tudo. Some a coisinha, né? Todo mundo desligou o vídeo aí, gente, e o som? Eu estive procurando, aí essa atividade tá pequenininha aqui na tela que eu tô vendo agora. Coloca o telefone em modo retrato que melhora, viu? Modo paisagem. Mas assim, então vocês entenderam isso aí? Por que ele tem que ter o 2,5 a mais para ultrapassar? Né? Senão ele não ultrapassa em 20 segundos. Correto? Pode passar para Correto, frente? professor. Pode. A número 6. Eu acho, inclusive, que a número 6 eu dei ela numa aula minha. Não estou lembrado. Né? Que fala do brasileiro que venceu o campeonato mundial de Ultraman. Mas o que acontece? Essa aqui foi até tranquila porque 76% acertou, 19 de 25, né? Era uma questão que a continha não dava exata, ela dava um número quebrado, mas o arredondado dela seria 21. Começou, ó. Qual questão aí já tá? Pois é, mas aí tá vendo? Não tinha começado. Nossa senhora, deixa eu ver a questão que tá. Bora, então vamos lá então. Como é que a gente faz essa questão aí? Deixa eu colocar aqui na outra telinha. Ó, o que ele está falando aqui? Acompanha comigo. Prova de Ultraman, gente, não sei se vocês sabem, é uma modalidade do triatlon, onde o cara corre, nada e anda de bicicleta, né? E Ultraman é um triatlo só para cara que é psicopata, porque olha para você ver, o cara nada 10 quilômetros, anda 421 quilômetros de ciclismo, praticamente daqui até o Rio de Janeiro, e corre 84 quilômetros, correto? Então, aqui são as distâncias que ele fez. E fala que o tempo de Alexandre foi aproximadamente de 3 horas na natação, 14 horas no ciclismo e 7 horas na corrida. Então, ele quer saber qual é a velocidade média do carinha aí. Bom, velocidade média é igual a distância dividido pelo tempo. Tá certo? Aí você vai perguntar assim, professor, mas tem 3 distâncias aí, qual delas que eu uso? Né? Você vai somar as 3. Tem que pegar todas Soma as as distâncias. 3. Né? Então, por exemplo, aqui, ó, a distância que ele andou seria 10 quilômetros de natação, mais 421 quilômetros de ciclismo, mais 84 quilômetros de corrida. Somando essas 3 coisas, usando aqui uma calculadora para ficar certinho, isso vai dar 515 quilômetros no total, tá? Guarda esse valor de 515 aqui. Aí ele fala o seguinte, quanto tempo ele vai gastar, né? Então, natação, ele gastou 3 horas. Mas, no ciclismo, ele gastou 14 horas. Mas, na corrida, ele gastou 7 horas. Então, no total vai dar quanto? 3 mais 14 mais 7, 24 horas. Correto? Então, como é que eu vou calcular a velocidade agora? A velocidade é igual à distância dividido pelo tempo. Então, vai ser 515
dividido por 24. Se eu fizer essa conta na calculadora, vai dar 21,43. 21,43 é aproximadamente 21, né? É aproximadamente 21 quilômetros por hora, que é a nossa resposta correta que está aqui, ó. Beleza? Essa aqui foi mais tranquila, professor. Mais tranquila essa. Essa aí. Alguma pergunta nessa aqui, meu povo? Entenderam que tem que somar a distância toda e depois somar o tempo todo e no final tem que dividir a distância pelo tempo. Certo? Passemos então para a próxima aqui então. Essa aqui não tinha conta, né? Era uma questão mais teórica de primeira lei de Newton. Tá vendo que às vezes vocês não gostam de conta, mas as questões de conta às vezes acertam mais que a questão teórica. Essa aqui, por exemplo, 52% das pessoas que responderam que acertaram. Pouco mais da metade, né? 13 de 25. Provavelmente é por causa do enunciado, tá? Então vamos tratar dela aqui. Vamos analisá-la com calma. É uma outra questão da UFMG. Então, o que eu vou ter que fazer por partes. Então, presta atenção. Durante uma aula de física, o professor Papapá faz para os seus alunos a demonstração que se descreve a seguir. Inicialmente, dois blocos 1 e 2 são colocados um sobre o outro no ponto P, do alto de uma rampa, como representado na figura. Daqui a pouco eu vou mostrar a figura. Em seguida, solta-se o conjunto formado por esses dois blocos. Despreze a resistência do ar, o atrito entre as superfícies envolvidas. Assinale a alternativa cuja melhor figura representa a posição de cada um desses dois blocos quando o bloco 1 estiver passando pelo bloco Q da rampa. Então, como que vai ficar isso? Peraí. Deixa eu colocar a figura. Vou tomar água aqui rapidinho. O que o cara falou na questão? Despreze a resistência do ar e os atritos. Certo? Nós temos uma coisa muito importante que foi feita em cima disso daqui. Quando eu desprezo a resistência do ar e os atritos, Galileu disse, né, que os objetos movem-se eternamente, né? Eternamente até uma força ser feita nele. Até uma força aplicada. Então, o que vai acontecer? Ele montou o bloquinho 1 aqui embaixo, ó. Deixa eu mudar a cor. Aqui embaixo. Ele colocou o bloco 2 em cima do bloco 1. Tá? Não tem atrito nem resistência do ar. Então não existe nada para parar esses blocos. Quando eu solto os dois, eles não estão em cima da mesma rampa. Então eles vão começar a deslizar e terão os dois o mesmo ganho de velocidade. Tá? Porque a gente sabe que quando um cara está descendo um morro, ele vai ganhar velocidade, não vai? Se os dois ganham a mesma quantidade de velocidade e não tem nada para atrapalhar esse movimento, quando eles chegarem no ponto Q, eles vão estar exatamente do mesmo jeito, tá? Por isso que a resposta correta nessa daqui seria a letra... Deixa eu chegar lá. Olha aqui, qual figurinha que mostra que os dois estão exatamente do mesmo jeito? É a letra A, correto? A letra B não pode porque para o bloquinho que sair do meio para vir para a beiradinha, alguém tem que ter empurrado esse bloquinho. Não teve ninguém que fez essa força. Para o bloquinho 2 ficar na traseirinha aqui,
alguém tem que ter parado o bloquinho 2. Isso também não aconteceu. O bloquinho 2 ter ficado aqui, o bloco 1 andou muito mais rápido que o bloquinho 2. Isso não acontece porque os dois blocos estão na mesma rampa. Então, a única alternativa que sobra é a letra A. Tá? E se for mostrar isso pela lei de Newton, aqui fala o seguinte, que nos bloquinhos aí, eles só estão relacionados com uma força, que é a força da gravidade que puxa os dois para baixo, ao longo da rampa. E essa força da gravidade é a mesma para os dois. Essa aceleração da gravidade. Por isso que eles ficam do mesmo jeito. Tá bom? Gravidade. Essa é complicada, hein, professor? Eu acho que eu errei essa, viu? Essa está ligada com o conceito de Galileu que nós chamamos de inércia. Inércia. Tá certo? O que diz a inércia? Que todo corpo que começa um movimento continua do jeito que está até alguma coisa pará-lo. Não tinha ninguém para parar, então os dois bloquinhos continuam do movimento do mesmo jeito. Ok? E, professor. Ok. Vou fazer uma chamadinha aqui rapidão. Só um minutinho. Pronto. Feita a chamada. Bem rápido, tá vendo? Próxima questão. É a questão de número 8. Essa daqui, 60% da galera acertou, né? 15 de 25, né? Sobre a gota de chuva. Vamos ver o que ela está falando aqui. Então vamos lá. Considere a queda de um pingo de chuva, gota d'água. Sabe-se que a partir de certa altitude, a intensidade da força de resistência do ar, que é a força de atrito, que age sobre o pingo de chuva, iguala-se à intensidade da força peso desse pingo. Nessas circunstâncias, o pingo de chuva... Então, vamos desenhar a situação aqui para a gente entender. Está aqui a gota de chuva. Né? Nessa gota de chuva, nós temos duas forças atuando sobre ela. Uma delas é a força peso, que puxa a gota de chuva para baixo, né? E a outra para cima é a força de resistência do ar. Inclusive, é essa força de resistência do ar que dá esse formatinho aí para a gota de chuva. Tá? Então, o que ele fala? Chega uma certa hora que a intensidade da força de resistência iguala-se à intensidade da força peso. O que acontece, então? A força peso fica igual à resistência do ar. Isso significa que se as duas têm sentidos contrários, elas se cancelam. Ou seja, a partir desse momento, a força resultante é igual a zero. Correto? E o Newton ele falou uma coisa interessante sobre isso. Quando a força resultante é igual a zero, o cara pode estar parado ou ele pode estar em movimento retilíneo uniforme. Tá certo? Qual que vai ser então? No momento que a gota iguala a força peso com a força de resistência do ar, ela já estava com uma certa velocidade. Ela despencou da nuvem, ela foi caindo e aumentando a velocidade até chegar nesse momento. A partir desse momento, as forças se anulam, de acordo com Newton e Galileu, se não tem nada para avacalhar mais o objeto, ele continua a andar o seu movimento, né, em movimento retilíneo uniforme, ou seja, ela vai cair sem aumentar essa velocidade. Tá? Então, por isso que a alternativa correta é essa aqui. Continua seu movimento à velocidade constante. Se não fosse isso, gente, a gente morreria por uma gota de chuva. Por exemplo, uma nuvem está a uns 4, 5 quilômetros daqui. Cai uma gota de chuva de lá. Se ela for ganhando velocidade para sempre, até chegar aqui embaixo, a velocidade dela seria tão alta que ela seria quase igual um tiro batendo na nossa cabeça.
né? Então, quem evita isso é a resistência do ar, que ela cai com velocidades menores, em velocidade constante. Certinho? Certinho. Muito bom. Então, também é uma questão de inércia, né? Com primeira lei de Newton. Sempre lembrando, meu povo, isso aqui é muito importante guardar. Se a força resultante for zero, ou o nosso objeto estará parado, que é velocidade igual a zero, ou ele estará em movimento retilíneo uniforme. O que seria o movimento retilíneo uniforme? É um movimento em linha reta com velocidade constante. Tá ok? Passemos para a próxima. A 9. 36% das pessoas responderam de maneira correta, né? E essa 9 é parecida com a da gota de chuva, só que com a pessoa empurrando. Isso traz uma grande confusão para nós. Então vamos ver lá o que está falando sobre essa questão. Olha aqui. Também uma questão de primeira lei de Newton. Etebaldina, que é a filha de Etebaldo, né, empurra uma caixa como mostrado na figura, em linha reta e com velocidade constante. Neste caso, podemos afirmar que, olha bem, gente, ele está dizendo para nós que a velocidade é constante, né? Se a velocidade é constante, com o que nós acabamos de ver ali na questão da gota, significa que a força resultante sobre a caixa tem que ser igual a zero. Correto? Para que a força resultante seja igual a zero, eu tenho uma força de 75 para a direita. Para anular essa força, eu tenho que ter uma força de 75 para a esquerda. Porque eu tenho uma força para a direita e uma força para a esquerda, uma anula a outra. Aí, nesse caso aqui, a força resultante vai ser igual a zero e a caixa vai continuar o seu movimento sem nem aumentar e nem diminuir a sua velocidade. Certo? Então, qual seria a alternativa? Vamos lá ver. Vamos lá ver qual seria a alternativa. Deve existir uma força para a esquerda também de 75 newtons para que a caixa fique em equilíbrio. Essa que está correta, para que a resultante seja igual a zero. Mas vamos analisar as outras. Deve existir uma força para a esquerda menor que 75. Isso está errado porque, se a força for menor que 75, ela não vai ser anulada. Então, a força resultante, no caso, vai ser diferente de zero. E se ela for menor do que a caixa vai se mover com velocidade aumentando, vai se mover com uma aceleração. Por isso que essa não pode ser, né? A outra, uma força para a esquerda com maior que 75. Se for maior que 75, também nesse caso, a força resultante vai ser diferente de zero, só que como a força para a esquerda é maior, a velocidade da caixa iria diminuir. Não deve existir força para a esquerda para que a caixa fique em equilíbrio. Ora, se só tem uma força e não tem outra para anulá-la, ela nunca vai estar em equilíbrio. Então, por isso que a alternativa correta é a letra A. Lembrando sempre que para estar em equilíbrio, a força resultante tem que ser igual a zero. Ok? Ok, professor. Primeira lei de Newton. Vocês vão ter uma atividade hoje que eu vou liberar para vocês que vai falar da segunda. Aí isso vai melhorar um pouquinho o entendimento disso daí. Depois eu vou falar sobre isso. A número 10. Número 10 foi bacana, 72 pessoas acertaram, né? 18 de 25. Eu acho que eles conseguiram identificar bem o movimento dessa número 10, tá? Isso foi bacana. Então vamos lá ver o que ela estava falando. Olha para você ver. Nessas figuras, representam as posições sucessivas em intervalos de tempos iguais e fixos dos objetos 1, 2, 3 e 4 em movimento. Eu vou explicar a figura, tá?
Marque a alternativa que represente um movimento com velocidade constante. Então, a nossa figura é essa aqui, ó. Eu tenho 4 bolinhas, tá? Que estão caindo. Elas começam de uma mesma altura e elas têm movimentos diferentes. Todas elas estão indo de cima para baixo, né? O meu problema, ele está querendo que a gente ache uma coisa que tenha movimento uniforme. Qual que é a tradução de movimento uniforme? Movimento com velocidade constante. Ou seja, é um movimento cuja velocidade não muda, né? E como que eu obtenho um movimento com velocidade constante? É um movimento onde ele percorre distâncias iguais em tempos iguais, certo? Distâncias iguais em tempos iguais. Lá no problema foi falado que cada uma dessas bolinhas, e na verdade é a mesma bolinha, tá? Mas cada uma delas aqui apresenta a posição da bolinha ao longo do mesmo intervalo de tempo, né? Então, se você olhar a figura 1, a distância está pequenininha, né? Aí depois a distância aumenta um pouquinho, né? Fica aqui igual à terceira e aumenta mais um cadinho. Então, esse aqui tem distâncias iguais em tempos iguais? Não, a distância está mudando. Então, essa aqui não pode ser, tá? Essa daqui para cá teve a mesma distância. Daqui para cá a distância aumentou. E daqui para cá a mesma distância. O fato de ter aumentado daqui para cá não pode ser, tá? Pega 4. Daqui para cá está a distância grande, diminuiu um pouquinho, diminuiu mais ainda e um montão. Então aqui também a distância não está igual. Então não pode ser. Deixa eu apagar esse aqui, esse risco aí, se for ruim. Então aqui também não pode ser. Olha a 3. Se você olhar de uma bolinha para outra, a distância sempre é a mesma. É a E se a mesma. distância é a mesma no mesmo intervalo de tempo, o que significa isso? Que a velocidade ela é constante, né? Então, aqui tem um movimento uniforme, está indicado pela figura 3. Que por quê? A 3 percorre distâncias iguais em tempos iguais. Correto? Correto. Então, a alternativa que ela me parece era a letra C. Deixa eu ver aqui a 10. Acho que era a letra C mesmo. É a 3. Letra C. Número 3, desculpa. Né? Isso. E a número 6, vamos ver a análise da número 6, da 11 aqui. Com relação à força resultante do objeto da figura ao lado, podemos afirmar que, com relação à força resultante, essa 56% acertou, né? Tivesse mais uma pessoa tivesse acertado, chegaria no 60%, mas não tem problema, tá? É assim mesmo. Então, olha para você ver. Olha a figura que está apresentada para nós. Temos um bloco, né? Com duas forças, uma força para a direita e uma força para a esquerda. E cada uma dessas forças vale 5 newtons. 5 newtons. Se eu tenho 5 newtons para a direita, com 5 newtons para a esquerda, o que vai acontecer com essas forças aí? Como é que a gente faz quando tem um vetor para um lado direito e um vetor para o lado esquerdo? Ao invés de somá-los, eu vou subtrair as forças, né? Então, se é 5 para um lado e 5 para o outro, isso vai cortar. O que significa aqui, então? Que a resultante... Constante, né? Força igual a zero. Deixa eu apagar aqui isso, que a força resultante vai ser Igual igual a zero. Zero. Né? Se a força resultante é igual a zero, significa então que esse cara está em equilíbrio. Newton falou isso também. O que Newton disse sobre a primeira lei dele? Se a força resultante for igual a zero, isso significa que o objeto estará em equilíbrio.
Correto? Quando ele está em equilíbrio, ele pode estar parado ou em movimento retilíneo uniforme. Tá certo? Então, nós sabemos que deu resultante igual a zero. Sabemos que esse cara está em equilíbrio, né? Então, nós vamos ver aqui qual a alternativa que corresponde a esses fatos. Correto? Vamos lá, então. Ó. A força resultante é igual a zero. Aqui nessa primeira letra A. Aqui, até aqui está ok, né? Mas o corpo não está em equilíbrio. Então, isso aqui deixou a questão falsa. Então, não pode marcar essa não. Pula do meio. Essa aqui. A resultante de forças é igual a 10. Já errou aqui, né? Porque se está uma força para um lado, uma força para o outro, nós não somamos as duas. Nós subtraímos as duas, né? Para esse negócio ser igual a 10, o que deveria acontecer? As duas forças deveriam estar apontando para o mesmo lado, né? Então, no caso de cima aqui, a resultante aqui é igual a zero, tá? E nesse caso aqui, a resultante é igual a 10. Ok? Então, aqui também é a letra D, resultante igual a 10. Aqui já está errado. Então, já invalida toda a questão. Então, somou somente essa. A resultante é igual a zero e o corpo está em equilíbrio. Isso aqui. Alguma pergunta? Tá tranquilo? Ô, professor, Sim. você vai revelar a nota no final? Eu vou lançar a nota agora, no final, para vocês, tá bom? Ah, beleza. Eu vou abrir aqui agora, inclusive. Deixa eu ver se eu Tá bom, posso. obrigado. Então, galera, é isso, né? A nossa avaliação é essa aí, tá? Eu gostei muito da participação de vocês do primeiro. Eu acho que vocês foram os que mais participaram de todo o ensino médio, pelo menos a minha matéria. Fiquei muito feliz, tá? E é isso aí. Eu gostei dos resultados, a galera toda ficou aí de boa, fazendo um negocinho tranquilinho, né? Deixa eu só mostrar aqui, ó. Eu acho que é isso aí, ó. Tem que pelo menos tentar, né, professor? Se não Tá der conta, certo. aí é. Depois vocês olham se foi a nota. Depois, se não for, eu vou mandar para vocês. O que eu queria falar é o seguinte: estão lá na plataforma agora, não agora, tá, gente? Outro dia, na semana que vem, vai ter uma atividade complementando a atividade que nós fizemos na aula antes do recesso. Vocês fizeram atividade de aceleração, né, na plataforma. Quem não fez ainda está aberta, pode fazer. Tem um texto lá para ajudar. Hoje eu vou passar um texto sobre a segunda lei de Newton. Eu vou liberar a plataforma agora para vocês, tá? Aí vocês vão ler o texto, vão tentar fazer o questionário. Na nossa próxima aula da semana que vem, eu vou explicar essas duas matérias, aceleração e segunda lei de Newton, para tirar todas as dúvidas que tiverem que forem aparecendo aí. Tá certo? Mas é importante que vocês entrem lá e façam as atividades e pelo menos leiam o texto. Tá ok, galera? Combinado? Ok, professor. Alguém quer falar alguma coisa? Ok. Tá ok? Professora. Diga-me. Professor, Fala. eu não estou conseguindo baixar para fazer atividade. Na folha, como que eu vou fazer? Ah, não, a Que aí folha na a Claudinha vai escola. entregar na escola. Essa folha vai estar lá. Isso. Tá Pois bom? é, mas aí como que eu faço? Se eu fazer, como que faço para você ouvir? Ou não Ah, não, precisa a isso? senhora pode fazer e deixar arquivado no seu caderno, que depois, quando voltar, eu olho. Tá bom? Ah, beleza. Tá bom, Deixa lá no então. seu caderno Obrigada. direitinho. Se a Tá, gente não obrigada. voltar, é o que eu não quero, Ah, né? volta, se Deus Vai quiser. voltar. Aí eu vou pedir para a senhora É. tirar foto, vou pedir alguém para te ajudar a tirar foto e mandar para mim. Mas depois a gente conversa Uhum. sobre isso. Tá bom? Tá, beleza. Por Tá enquanto eu bom, tenho então. que Eu vou brincar. tentar ver se eu consigo. É porque desativou o Uhum. link e a Claudinha mandou, só que tá abrindo, mas totalmente diferente.
Ah, não, Aí tá. eu Não tenho que ver esquenta, com o Lucas esquenta a pra cabeça, ver. não. Pega Tá a bom, folhinha, faz no obrigada. caderno e guarda lá. Tá? Tá bom. Obrigada, viu? Gente, de nada. No mais é isso então, né? Vamos encerrar por aqui. Gostaria de desejar a vocês um bom final de semana. Força a todo mundo, fé, foco, que a gente vai sair dessa aí mais fortalecido, né? Todo mundo aprendendo aí, com outras habilidades, inclusive, que muita gente não tinha, né? Que eu acho que agora tá tendo, que é mexer nesses trem de aula remota, né? É uma coisa. Esses arquivos esquisitos. Mas gente, é bater na cabeça a gente aprende, gente. É assim, acontece. Eu garanto para vocês que em muito lugar do mundo do trabalho a galera vai exigir isso de vocês, né? Já tem pensamento Com nessa nova. certeza. Porque o mundo vai mudar, né, gente? Então isso vai ser. Já está exigindo, né, professor? Muito lugar já está exigindo. Hoje já está exigindo. Vai mudar, gente. Tem que pensar. Então é mais uma coisa que a gente está aprendendo, né? Com certeza. Morrendo de saudade de vocês da sala de aula, viu? Eu quero um abraço para todo mundo e até mais. Eu Bom? também. Obrigada. Até Pra mais, você professor. também. Boa noite, Bom galera. final de semana. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Tudo bom? Boa noite, gente. Valeu. Professor,